No caso peruano, a esquerda tradicional, ela fracassou nas eleições, né? A esquerda tradicional apresentou vários candidatos e esses candidatos, alguns que seriam mais próximos, digamos assim, ideologicamente, né, da esquerda, por exemplo, mais tradicional, não foram bem na eleição, né? E não foram bem, esse aqui é um dado muito importante, pelo seguinte, porque essa esquerda tradicional, ela adotou a política chamada da Frente Ampla, né? Ela procurou se aliar aí com setores da burguesia, porque é a ideologia da esquerda pensar que é com a aliança e o apoio da burguesia que as coisas vão dar certo. No que diz respeito ao Peru, não deram certo. O candidato, né, que está sendo eleito aí, vamos ver se ele efetivamente ele se consolida como presidente, ele, na verdade, é um candidato que corria por fora. Ele não era um dos candidatos favoritos, ele não é um homem tradicional da esquerda, né? Ele é, num certo sentido, um candidato que apareceu ali como sendo o candidato que não está comprometido em nenhum sentido com a burguesia. Isso é muito importante, porque no Brasil nós temos toda uma discussão hoje em dia, onde setores da esquerda dizem que o caminho da felicidade é você procurar pessoas como o Fernando Henrique Cardoso, como o Alckmin, como o Paes no Rio de Janeiro, como o Maia, né? As lideranças minoritárias dos partidos da direita, né? Procurar o MDB e tudo mais. Se a gente procurar, né, os setores minoritários da direita, isso daí vai levar a uma vitória. No Peru não se confirmou essa tese, né? Os partidos que adotaram essa política, eles simplesmente não foram bem-sucedidos, né? Nós temos aí dois grupos de esquerda, uma que concorreu às eleições, inclusive com o nome de Frente Ampla do Peru, que ficou de fora do segundo turno das eleições, e um outro que seria a esquerda pequeno-burguesa mais tradicional, né? Que também acabou ficando de fora. Esse candidato, Pedro Castillo, ele foi, num dado momento, impulsionado, inclusive, pela direita para esvaziar os outros candidatos, que eram candidatos com mais dinheiro, com mais alianças, com mais possibilidades de se eleger, né? Então, o que nós vemos aqui no cenário político peruano é, ao contrário do que muita gente de esquerda procura apresentar, um fracasso muito grande da Frente Ampla. Quer dizer, quem ganhou a eleição, né, quem foi para o segundo turno e teria ganho a eleição seria um candidato marginal, digamos assim, e não o candidato tradicional da esquerda. Uma coisa muito interessante é o seguinte, que esse candidato ele teve uma votação esmagadora no segundo turno em todos os lugares onde a pobreza é muito alta. Vocês imaginem a situação brasileira, a situação social brasileira, se nós compararmos com a situação peruana, nós vamos ver que a situação de pobreza no Peru é até pior do que no Brasil. Inclusive em locais onde vive a classe operária peruana, né? O Peru ele tem sobrevivido aí por meio da exportação de minério bruto, né? Que é o que sustenta a economia peruana, e os trabalhadores dessas indústrias estão numa situação deplorável, né?
A reviravolta política é tão profunda que em alguns lugares o Pedro Castilho, esse candidato esquerdista, que será provavelmente vitorioso, vamos ver, chegou a ter 93% dos votos. Quer dizer, uma votação esmagadora. É uma votação que já não tem um significado como voto. É quase que digamos assim, um anúncio de insurreição popular. Né? Votar 90% pelo candidato é um voto massivo contra o regime político. E é por esse motivo que os partidos de esquerda que estão mais próximos, né, do regime político também foram colocados de lado na eleição. Né? Isso é um dado muito significativo que ninguém leva em consideração. Quer dizer, a vitória da esquerda no Peru não é uma vitória da esquerda comum. É a vitória de um candidato relativamente desconhecido, de um candidato que, por uma série de circunstâncias excepcionais, acabou canalizando uma profunda insatisfação da população peruana. Quer dizer, não se trata aí primeiro, não se trata de que nós estamos vendo nenhum vento democrático, é uma polarização política profunda, é uma acentuação da luta de classes sem precedentes, né, como a gente vê no Chile também. Não se trata, né, da vitória de uma frente ampla, de uma esquerda aliada à burguesia, mas justamente o contrário. Né? Por isso que nós temos dito sistematicamente que a política de vários setores de esquerda, que é de se aliar com a burguesia, pode muito bem levar a uma derrota nas eleições. Né? Aparece aí algum candidato que, para a população, pareça mais radical, e isso daí pode fazer com que nas eleições as coisas andem completamente no sentido oposto daquilo que querem os dirigentes da esquerda, né? Então, esse é um dado muito significativo.